Boa noite, queridos. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 36, versículo 11. Irmãos, durante esse mês de janeiro, nós vamos estar falando todos os domingos aqui sobre prosperidade. Prosperidade bíblica. Amém? E eu creio que Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. E o que eu quero lhe convidar também, lhe pedir que você não falte nenhum domingo. Porque com certeza você vai aprender coisas que você não sabia. E com certeza você pode mudar o seu nível de vida. Porque o Senhor, Ele tem princípios eternos na sua palavra. E quando nós aplicamos esses princípios, a nossa vida muda. Amém? E o Senhor tem princípios em todas as áreas da nossa vida. E quando nós falamos de prosperidade, geralmente as pessoas associam ao dinheiro. O dinheiro faz parte também. Mas a prosperidade, ela não está ligada diretamente ao dinheiro. Porque prosperidade significa felicidade. E nem todo aquele que tem dinheiro é feliz. E tem gente que tem pouco dinheiro e é feliz. Então, a prosperidade, ela vai muito mais além. O dinheiro é um componente. Amém, queridos? E eu tenho certeza que você vai aprender muito esses dias, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o segredo da prosperidade dos judeus. Eu não sei se você percebe o quanto os judeus prosperam em todos os lugares no mundo inteiro. Os judeus, eles dizem que 90% da fortuna do mundo inteiro está nas mãos dos judeus. Os homens mais ricos do mundo, em todas as nações, são judeus. Os homens mais ricos do Brasil são judeus. Por exemplo, Silvio Santos é judeu. Os donos do Banco Safra, que é o banco mais poderoso do Brasil, não é o Banco do Brasil, nem Bradesco, nem Itaú. É o Banco Safra. É o banco que tem mais dinheiro. E esse banco, ele é dos judeus. Por exemplo, em diversas áreas, irmãos, os judeus, eles influenciaram durante todos os tempos. Amém? Então, há muito tempo atrás, eu estudo sobre a vida dos judeus. Porque alguém diz assim, não, os judeus são prósperos porque eles são o povo de Deus. Mas o povo de Deus hoje é a igreja. Não são os judeus. O povo de Deus hoje é a igreja. Eles foram um povo que foi escolhido por Deus. Amém? E eles tiveram a vez deles. Jesus veio para os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, que somos nós, a igreja. Então, o que na realidade existe é que os judeus aplicam princípios que aprenderam com Deus. Porque os judeus, diferente das outras nações, eles trabalham muito forte o ensinamento de pai para filho. Então, o que Abraão ensinou para o filho dele, Isaac, é o que um judeu hoje, em qualquer lugar no mundo, ensina para o seu filho. Então, eles aprendem princípios e aplicam esses princípios na sua vida, e a sua vida eles desatam, porque o princípio bíblico não pode falhar quando ele é aplicado, amém, amados? Então, eu quero falar sobre alguns princípios que os judeus utilizam, e porque eles são tão prósperos no mundo inteiro, alguns princípios que eles utilizam, e que nós podemos praticar hoje.
Aqui e agora, irmão, nós podemos praticar esses princípios e termos os mesmos resultados, né? A ciência define o seguinte, preste atenção, ela define o seguinte, que para alcançar um resultado é necessário, né, vários processos. E se esses processos forem repetidos várias vezes, são alcançados os mesmos resultados. Amém? Você entende isso? Um exemplo bem simples, uma pessoa vai plantar, ela coloca uma semente na terra, no tempo certo, e ali cuida daquele lugar, agua, aquela coisa toda, todo o processo para que dali surja uma árvore e dali surjam frutos. Esse processo praticado por qualquer pessoa vai ter o mesmo resultado. Amém? Então, o que o judeu pratica, por que que não vai funcionar na vida do acreano? Hein? Por que que o judeu vai ter resultados aplicando um princípio e nós, acreanos, não vamos ter? Se nós somos filhos de Deus. Você tem convicção disso? Então Deus tem uma vida próspera e plena para a sua vida. Esse ano é o ano do transbordar de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? E você vai transbordar não é somente na unção, mas em todas as áreas da tua vida. Você vai prosperar, eu profetizo isso na sua vida. Prosperar é felicidade, não é só dinheiro não. Eu profetizo muito dinheiro na sua conta corrente. Mas eu profetizo também, você que ainda não é casado, você vai casar. Amém? Eu profetizo na sua vida, você que sonha com uma empresa, essa empresa vai ser aberta nesse ano de 2024. Amém? Eu profetizo você que tem o sonho de passar no concurso, só estude e se consagre, que você vai passar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então eu mandei você abrir a Bíblia em Jó 36, 11. Olha o que esse versículo diz. Esse aqui é o princípio master, irmãos. É o princípio dos princípios. Olha só o que Jó diz. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Olha só, quando Jó está dizendo assim, se o ouvirem, é ouvir quem? Quem? Deus, o Senhor. Se vocês ouvirem Deus, Jó está falando para os seus amigos aqui. Se vocês ouvirem Deus, se vocês guardarem a palavra de Deus, se vocês praticarem a palavra de Deus, e se vocês o servirem, se vocês desenvolver a vida de vocês debaixo desses princípios da palavra de Deus, os seus dias acabarão em prosperidade e os seus anos em delícias. Irmãos, você crê na palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é verdadeira? A palavra de Deus é verdadeira? Irmãos, eu creio que isso aqui vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Olha, irmãos, nossos dias acabarão em dias de prosperidade e os nossos anos em delícias. É a palavra de Deus. Agora preste atenção. Onde era que Jó estava quando Jó falou isso, irmãos? Os universitários. Aonde era que Jó estava quando ele falou isso? Na cinza, com um caco de telha, coçando as suas feridas. Perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos. Sua esposa chega para ele e dá uma corda para ele se acabar de vez. Seus amigos chegam
E ainda questionam a integridade dele, se ele está vivendo uma vida séria, se ele não pecou contra Deus. E Jó, ali nas cinzas, com um caco de telha, diz assim: olha, se vocês ouvirem o meu Deus, se vocês servirem ao meu Deus, eu garanto para vocês que acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Eu acho isso tremendo, porque parece até que Jó está no final da vida, mas Jó estava falando com uma autoridade tão grande, irmãos, que os seus amigos não argumentaram mais. Depois eu continuo um pouquinho aqui, eu vou para os princípios, que aqui é só a introdução, porque o princípio master é a palavra de Deus, amém? Palavra de Deus. Quais são os princípios que os judeus aplicam? São muitos, e hoje eu vou citar alguns aqui. Primeiro, o princípio da excelência profissional. O princípio da excelência profissional. Os judeus entendem que qualquer pessoa, independente do seu ofício, independente do que ele faz, ele deve exercer esse ofício com uma extrema excelência. Eles acham que a excelência leva a um destaque. Eles acham que a excelência é o básico para eles desenvolverem qualquer função, qualquer serviço que cheguem nas suas mãos, qualquer ofício, né? E esse princípio, ele está baseado na Bíblia, Provérbios 22, 29, que diz assim: você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Ou seja, quem é habilidoso demonstra competência, destreza, expertise, profissionalismo, ao ponto de se tornar um destaque e de chamar a atenção. O que esse texto está dizendo é que o trabalho que você desenvolve, é que a profissão que você tem, a função que você exerce, você precisa desenvolver as suas habilidades, você precisa se dedicar nessas habilidades, você precisa trabalhar como que vai ser o melhor nessa área. Ninguém vai ser melhor do que você, porque você vai se dedicar, porque você vai estudar, porque você vai se aplicar. E quando você faz isso, você se torna um destaque na sociedade. Se a gente precisa de um pedreiro aqui, eu vou atrás de quem? Do pedreiro que começou a casa ali e a casa caiu e matou uma criança? Eu vou atrás do melhor pedreiro, de alguém que tenha referência. Irmãos, o judeu vive assim. Eles levam isso tão a sério, eles aprendem isso desde criança. Olha, irmãos, hoje o prêmio Nobel já foi distribuído para em torno de 900 pessoas, o prêmio Nobel em 16 áreas do conhecimento. Para você ter ideia da aplicação do povo judeu, mais de 20% foi para os judeus. Mais de 20% foi para os judeus. E isso é tremendo, porque a população de judeus no mundo inteiro chega a 0,2%. É menos de 0,5%. E eles se destacam em todas as áreas. Se hoje nós temos luz aqui, foi porque um judeu inventou. Se hoje você está com uma calça jeans aí, olha, foi o judeu que inventou. Se hoje você está com o seu celular aí, olha, com o seu iPhone, smartphone, tablet, iPad,
as maiorias, essa tecnologia, a maioria é a participação de judeus. Em toda a área de tecnologia são judeus. Na área bélica, de construção de armas no mundo inteiro, em primeiro lugar, são os judeus. Por que, irmãos, um povo tão pequeno se destaca tanto assim no mundo inteiro? Não é porque eles são o povo de Deus, mas é porque eles aplicam algo que aprenderam com Deus. E eles entenderam que tem que ser o melhor naquilo que eles fazem. Amém, amados? Então nós precisamos ser os melhores profissionais. Você precisa ser o melhor profissional da sua área. Se você quiser prosperar, você precisa ser bom. Você precisa ser excelente. Amém, amados? É assim que os judeus prosperam. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Preste atenção. Você tem excelência naquilo que você faz? Você é obstinado em ser o melhor no ofício que você desenvolve? Você está se dedicando para isso? Qual é a profissão hoje sua? Qual é o cargo que você exerce? Em qual empresa você trabalha? Será que você é daqueles funcionários? Porque tem funcionário público que a empresa ganharia muito mais deixando ele em casa. Ele em casa não gastaria papel higiênico, ele em casa não gastaria cafezinho, ele em casa não fazia fofoca no meio dos colegas de trabalho, ele em casa não causaria dano nenhum, era melhor só mandar o salário final de mês. Mas um que aprendeu esses princípios aqui, ele é requerido. Ele é requerido. Esse não pode faltar. Esse, se quiser ir embora, aumenta o salário. Faz qualquer negócio, ninguém pode perder ele. Por quê? Porque ele é bom, porque ele é excelente, porque ele é aplicado, porque ele dá resultado, porque ele faz a diferença. Amém, amados? Amém, queridos? Então, segundo princípio que o judeu aplica na vida dele para prosperar, é o princípio da boa reputação. Diga boa reputação. Você vira para o seu irmão e diz: como é que está a sua reputação, meu irmão? Agora diga, não precisa me dizer mais nada. Deixa quieto. Deixa quieto. Provérbio 22:1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Mais vale ter o bom nome do que muitas riquezas. É o que está escrito aqui. Agora preste atenção aí, ó. Espera aí. Tem religioso que pega esse versículo e diz assim: bom, riqueza não serve para nada, só basta ter o bom nome. Não é isso que o texto está dizendo. Ele diz que mais vale, ou seja, vale também ter a riqueza. Amém? Vale ter riqueza. Mais vale, é mais importante ter uma boa reputação, ter um nome. Amém, amados? É isso que o texto está dizendo. Porque quem não gostaria de ter muitas riquezas, irmãos? Quem não gostaria aqui de ter riquezas? Porque quem não gosta de ter riquezas, quem não gosta dessa ideia de melhorar, de prosperar mais, de crescer mais, irmãos, quem não gosta disso, sabe, tem um problema, sabe qual é? É que a pobreza está escravizando. É escravo da pobreza. Diga: escravo da pobreza. Diga para o irmão que está ao seu lado: você não é escravo da pobreza. Então, quem não gosta aqui, eu vou pedir para você responder sim ou não. Você vai participar aqui comigo. Olha, preste atenção. Você gostaria de levar a sua família para jantar onde quiser, qualquer dia do mês? Sim ou não? Sim. Você gostaria de matricular seus filhos na melhor escola de ponta que tiver na cidade? Sim.
Você gostaria de morar numa casa extremamente confortável, com tudo de bom dentro, tudo de bom.com, não precisa dizer mais nada. Sim. Você gostaria de ter um carro novo, seguro, confortável e espaçoso, um carro melhor dos seus sonhos? Sim. Você gostaria de fazer compra no supermercado sem olhar o preço das coisas? Ai, corre lá vai lá no Araújo do Aviário, corre lá, vê como é que está, faz uma lista de preço, põe um preço lá. Agora vai lá no Mercali, faz a lista de preço. Agora vai lá no Açaí, faz outra lista de preço. Vamos ver o que está aqui. Meu irmão, final das contas, está com dor de cabeça de fazer cálculo, gastou R$100 a mais de gasolina e economizou R$10. Então você gostaria de fazer compra no supermercado sem olhar nada disso? Eu já faço, em nome de Jesus. Você gostaria de tirar férias e ir para qualquer lugar que você quisesse? Você gostaria de ter os melhores equipamentos para trabalhar? Sim ou não? É, meu irmão, porque tem um se compra equipamento que não termina o serviço, mas o equipamento quebrou. Não é? Tudo tem o bom, né? Eu estou com um microfone aqui excelente, de ponta, né? Porque eu gosto de um equipamento bom para trabalhar, né? Mas tem uns equipamentos que você fala aqui e sai a minha voz está saindo fanhosa porque eu estou mudando a voz na adolescência, né? Mas tem voz que sai monstruosa por causa do microfone. Amém, amados? Né? Então, preste atenção, se você não gosta dessas coisas, então você não é um escravo da pobreza. Porque o escravo da pobreza, irmãos, é aquele que, quando vê um irmão prosperando, um irmão com carro novo, esse irmão só quer ser. Não gosta desse irmão. Meu espírito não bate com dele. Quando vê o irmão chegar de roupa boa, né, uma roupa legal e tal, esse irmão é muito apresentado. Só quer ser, né? O escravo da pobreza, irmãos, é aquele que é prisioneiro do dinheiro. Ele é escravo do dinheiro também. Ele é servo do dinheiro. O dinheiro é para ser nosso servo. Amém? Mas o escravo da pobreza, ele é contra tudo que gaste, ele é contra tudo que for melhor. Ele gosta tanto do dinheiro que ele guarda todo o dinheiro dele, ele não gasta nada, não usufrui de nada. Escravo da pobreza. É escravo também do dinheiro. Ele não faz nada disso. Quando você diz assim, fui sair com a família e tal, gastei R$400 no jantar ali com a família. Meu Deus do céu, esse cara é doido, é louco. R$400, Deus me livre. Eu vou lá no Bactéria ali, que gasta o quê? R$30, está todo mundo com 2 quilos na mão, uma coca de 2 litros, está todo mundo bem, de barriga cheia, dorme a noite todinha, não tem nada de ruim. Irmãos, escravo da pobreza. Revela Jesus. Revela. Olha, preste atenção no que eu vou dizer. Eu não sou um proclamador da teologia da prosperidade, mas também não sou um proclamador da teologia da pobreza. Pobreza, irmãos, pobreza na essência da palavra. Talvez você não saiba o que é ser pobre. Ser pobre é o que Jesus se tornou lá na cruz do Calvário. Sem nada. Até o abandono do Pai ele teve. Jesus morreu naquela cruz sem roupa. Aquela fralda foi colocada para não escandalizar muito na filmagem. Mas Jesus foi crucificado sem roupa. Ele estava no estado de pobreza. Ele se tornou pobre para que nós fôssemos ricos. E o contexto dessa palavra que Paulo diz está falando de dinheiro, de oferta.
Amém, amados? Então, pobreza não tem nada a ver com os filhos de Deus. Os filhos de Deus são prósperos. Alguns podem até não ter muito dinheiro, mas são prósperos. Amém? São prósperos. Em nome de Jesus, meu irmão. Então eu preciso ter um bom nome. Eu preciso ter uma boa reputação. Se existe uma coisa que meu avô me ensinou, foi a ter um bom nome. Foi a ser cuidadoso com o nome que tem. Quando alguém falar acerca assim, olha, o Tony, alguém disse assim, o Tony é um trambiqueiro. Ninguém no ambiente concordar com isso. Mas quando disser assim, o Tony, ele paga as suas contas em dias, ele é sério. Aí todo mundo concorda com isso. Meu avô me ensinou que ter um bom nome traz uma autoridade na sociedade em que nós vivemos. E Jesus ensina isso também. Amém, amados? E pode não ter nem dinheiro, mas o nome dele é próspero. Amém, amados? Então a sua boa reputação é uma alavanca para a sua prosperidade. Porque o seu nome chama a atenção. Sabe, irmãos, olha, acho que agosto ou foi setembro, fui chamado para fazer parte de uma ONG aqui no estado. Me convidaram para ser tesoureiro, e eu até relutei um pouco assim, mas o presidente que me convidou disse assim, pastor, eu não me interesso nem que você saiba fazer, isso aí se aprende. Eu estou interessado por causa de você, da reputação e do homem sério que você é. E eu aceitei. E eu disse para ele, eu não sei fazer o serviço mesmo não. Mas, uma coisa eu tenho convicção, isso não é orgulho, viu, irmãos? É saber o que é. Aonde eu entro, funciona, dá certo. E essa ONG tem 10 anos e estava com 1 ano sem nenhum projeto desenvolvido. E de setembro, ou foi outubro, para cá, em poucos meses, nós já movimentamos mais de 500 mil em projetos sociais. Mais de 500 mil. A Márcia até perguntou, e não sobrou nada para os representantes da ONG? Esses projetos não, nós só fomos canais. Mas uma hora tem, né? Dentro do projeto, algo que canalize isso. Mas o que eu quero mostrar para você é que o teu nome, ele é poderoso, e ele é uma alavanca para a tua prosperidade. Amém, amados? Terceiro princípio, ouvir conselhos. Ouvir conselhos. Meu Deus do céu, ouvir conselho. Os menores de 20 anos chegam a se estremecer quando a gente fala assim, tem que ouvir conselho, né? Olha o que a Bíblia diz. Olha, os judeus, eles amam serem aconselhados. Eles amam e consideram os mais velhos, os anciãos. Inclusive nas igrejas, os anciãos que eram os líderes. Amém, amados? Anciãos quer dizer que eles eram mais velhos e mais experientes na obra. Eles eram os líderes da igreja primitiva, os anciãos. E o judeu, ele ama, ele considera, né? A nossa sociedade vai contra tudo isso. A nossa sociedade não considera. O nosso jovem despreza os velhos, não é verdade? Nossos jovens não gostam de conselhos, né? Diz logo assim, isso é caretice, né? O que mais eles dizem? Isso é coisa do seu tempo, está ultrapassado, sabe nada, né? Sabe nada. A pequenininha já faz isso. Já pensou, meu irmão?
Já pensou? Mas olha o que a Bíblia diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Quando há muitos conselhos, nós somos bem-sucedidos. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida, ela é feita de decisões. Todos os dias estamos decidindo. Está aparecendo propostas para a gente decidir. Está aparecendo negócios para a gente decidir. Está aparecendo situações para a gente decidir. Nós vivemos tomando decisões. Amém? Né? Para casar, nós temos que tomar uma decisão. Tem que escolher uma esposa, o homem tem que escolher uma esposa, e a mulher tem que escolher um esposo. Na igreja ainda é assim, amém, amados? Na igreja ainda é assim. Então, você tem que tomar uma decisão, né? Há 32 anos atrás, eu escolhi casar com a Márcia. Mas tinha muitas candidatas, irmão, mas eu escolhi a Márcia, né? Tinha muitas candidatas, acho que já foram curadas, né, graças a Deus, a maioria se converteram, mas eu escolhi a Márcia, foi uma tomada de decisão minha, foi decisão pessoal, amém, amados? Então nós tomamos decisões, e essas decisões, irmãos, quando nós ouvimos conselho, é o que a Bíblia está dizendo, quando nós ouvimos os conselhos, nós tomamos decisões melhores, decisões mais acertadas, nós corremos menos riscos, porque quando nós não queremos conselho de ninguém, nós achamos que somos o dono da própria vida, o dono da situação, o conhecedor de tudo. Muitas vezes nós fracassamos, é o que a Bíblia está dizendo aqui, muitas vezes fracassamos, amém? Então, em cada decisão que você tomar, você vai ter resultados. Olha, os planos fracassam por falta de conselho. A primeira parte do versículo diz isso. Então, o fracasso está ligado à falta de conselho. O fracasso está ligado à falta de conselho. E o sucesso, mas os bem-sucedidos, a segunda parte do versículo, os bem-sucedidos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Então, o sucesso está ligado a quê? A abundância de conselhos. Amém, queridos? E você ouve conselho, você tem mais chance de prosperar na vida. Se você não ouve conselho, a Bíblia diz que você está fadado ao fracasso. E o que a Bíblia diz geralmente acontece. Amém? Por isso que eu creio na palavra de Deus. Eu creio que isso aqui é verdade. É verdade. Então, meu conselho para você nessa noite, de graça, sem cobrar nada. Meu conselho para você nessa noite, meu irmão, é que você tenha um conselheiro, tenha um líder. Eu sempre tive conselheiros. Eu sempre tive líderes. Sempre. Sempre. Mesmo quando éramos igreja independente, eu me alio a alguém, eu quero ser aconselhado. Eu quero receber conselhos antes de tomar decisão. Um conselho pode mudar o destino da tua vida. Um conselho. Aqui se converteu um irmão, eu ganhei ele para Jesus, e eu fui consolidá-lo, discipulá-lo, e a gente estava num processo de consolidação, né? E ele disse: pastor, estou passando por uma dificuldade muito grande. Aí eu disse: diga qual é a dificuldade. Financeira. As minhas dívidas estão virando uma bola de neve, eu não tenho mais como controlar, meu salário não dá para nada, e eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperado. Aí eu disse: vamos resolver esse problema. As pessoas queriam dar dinheiro para ele, né? Aí como? Orando. Vamos orar, né? Vamos pedir a Deus a direção. E o Senhor é bom.
O Senhor ouve as nossas orações, não é, irmãos? Então começamos a orar. No próximo encontro do discipulado, 7 dias depois, ou 8 dias depois, ele chegou e disse: pastor, sabe aquela situação que eu lhe falei? Eu disse: sei, eu estou orando por ela. Aconteceu alguma coisa? Rapaz, para completar, um colega de trabalho lá me ofereceu, ele comprou um consórcio e foi sorteado no consórcio e me ofereceu. Aí eu, todo endividado, não sei nem como é que vai ser o final desse mês. Como é que eu ainda vou assumir a parcela de um consórcio? Eu falei para ele: meu irmão, está aí a tua solução. Você tem que pegar esse negócio. Você precisa ir atrás desse cara. Liga para ele agora, se for possível. Você não pode perder esse negócio. Preste atenção. O carro dele era um Uno. E um Uno é um carro super comercial, até hoje. Eu disse: olha, o teu carro você vende num dia. Com o dinheiro do carro que você ganha, você paga as suas contas e você assume só as parcelas do consórcio e ainda fica com o carro novo. Aí a luz acendeu. Ele foi atrás do camarada. Aí no outro dia ele disse: fechou, vendeu o carro. No outro dia ele vendeu o carro, né, por um valor X. Pagou todas as contas que ele tinha. Ainda deu de ele botar um dinheiro, irmãos, no banco, na poupança. Aí ele está agora com um carro novo. Ele está sem dívida e ainda tem dinheiro guardado. Era para ele me dar pelo menos uns 2.000 nessa situação toda, não é não, irmãos? Meu Deus do céu, não me deu nada, mas tudo bem, tudo bem. Eu fiz a minha parte, né? E está aí até hoje. Hoje ele é pastor, tá? Ele é pastor de uma igreja, de 2 igrejas, tem 2 igrejas. Ele é pastor hoje. Está aí contando essa história. Um conselho pode mudar o teu destino. Amém? Um conselho pode mudar a nossa vida totalmente. Amém? 4º princípio, irmãos, que eu anotei aqui, é o princípio da correção. Princípio da correção. Sabe, o judeu, ele, apesar de ser, por natureza, uma pessoa, eles são prepotentes, orgulhosos, né? Eles são prepotentes e orgulhosos. Eles são altivos. O próprio Deus diz que é um povo de dura cerviz. Mas eles se submetem a uma correção de alguém que está acima deles. Completamente. Completamente. Né? Eles se submetem. Provérbios 13, 18. Diz: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha. Mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então quem recebe a correção, ele é honrado por quem corrigiu, ele é honrado por Deus e é honrado pelos que estão ao seu redor. Ele recebe tratamento honroso. Amém, amados? Né? Os judeus, eles são assim. Agora, irmãos, hoje, olhando para isso aqui, a gente vê qual é o destino dessa geração de hoje. A geração mimizenta. Uma geração que não suporta uma correção, não suporta ser chamada a atenção, não admite ser chamada a atenção. Se está trabalhando no emprego, o chefe chama a atenção, ele vai embora, não quer mais nem saber, porque não aguenta abuso nem do pai dele, né? Não aguenta abuso nem do meu pai, quanto mais de patrão. Não vai prosperar nunca, vai ficar assim, jogado para um lado e para o outro. Uma geração mimizenta, geração mimimi. Eu me recuso, irmãos. Eu não sei se é porque eu fui criado por militar. E gente que é criado por militar é o seguinte: quem está abaixo tem que obedecer. Ele entende isso. E quem está acima, ele tem que obedecer. Quem está acima de mim, eu tenho que obedecer. Eu não tinha opção, quando meu avô dava uma ordem, não tinha opção de argumentar, não tinha opção nem de balançar a cabeça,
só tinha uma opção: sim, Senhor. Ele disse uma vez assim: vá lá na Sila comprar 2 manteigas e 3 litros de leite. Eu, sim, Senhor. Peguei 2 ônibus, norte e sul, depois distrito industrial, não sabia nem onde era Sila. Eu tinha que descobrir. Disse: se vire. Fui lá de manhã, cheguei meio-dia em casa, mas cheguei lá com a manteiga, com o leite, cheguei com tudo. Glória a Jesus. Eu fico pensando hoje, nem meus filhos acho que não faria isso, irmãos. Senão não dá não, pai. O Toninho, para comprar uma Coca-Cola na esquina, quer pegar o carro e ir. Não é, irmãos? Isso é... Então, irmãos, agora preste atenção. Se você entende esse princípio na sua vida, se você se submete à sua liderança, sabe por que está uma bagunça hoje? Por causa disso aqui. Porque ninguém quer se submeter a ninguém. Ninguém quer se submeter a ninguém. A nossa nação não se respeita governador, não se respeita prefeito, não se respeita presidente. Ainda mais com essa polarização aí, né? Se você é contra, você detona. Irmãos, nós temos que nos submeter às autoridades. Eu tenho que me submeter. Se eu sou filho, eu tenho que me submeter à minha mãe e meu pai. Se eu sou empregado, eu tenho que me submeter ao meu patrão. Tenho que fazer o melhor. Amém, amados? Agora, hoje, o que é que a gente vê, irmãos? Na minha época, professor era uma autoridade. Era uma autoridade. E o que é professor hoje? Saco de pancada, meu irmão. Se argumentar, cadeirada come no centro. Derrubam no chão. Pode ver a internet aí, procura lá. Alunos batendo em professores, vai ver um monte de vídeo que vem. E ainda tem razão. Porque são os menininhos, né, que precisam de amor. Pois no meu tempo, meu irmão, quando um aluno estava atrapalhando, o professor pegava pela orelha e saía arrastando. Tem um amigo meu que até hoje, quando a gente se vê, a gente lembra dessas coisas. Que a orelha dele já via vermelha, né? Ele já estava, quando o professor vinha, ele já levantava assim, esticando. É sério. Você ri porque você não estava no lugar dele. Se tivesse no lugar dele, você não estava rindo. Mais um princípio para a gente encerrar. Irmãos, rapidinho aqui, presta atenção. O princípio da justiça. Os judeus, eles aprendem desde pequeno a agirem com justiça. Essa justiça aqui não é aquela justiça que nós passamos vários domingos ensinando, né? Que nós somos a justiça de Deus. Não é essa justiça. Essa justiça aqui, ela está ligada à equidade. Amém? A equidade. A tratar coisas justas. A considerar o que é certo e o que é errado de fato. Amém? Então, é uma justiça de equidade, né? Que fala ligada à palavra equidade, né? E quando a gente fala de justiça, é a gente ser justo diante de situações, ser justo às vezes para ver que o nosso filho está errado, em relação a outro filho, ser justo, irmãos, às vezes para entender que nós erramos numa discussão e nós temos que ir pedir perdão, ser justo, irmãos, na hora de receber um troco a mais e devolver, e não dizer que é bênção do Senhor, bênção de Deus. Olha, eu fui abençoado,
O cara me errou e me entregou 200, ia entregar 20 reais, me deu 200 reais. Meu Deus, é bênção de Deus, eu estava sem dinheiro, obrigado, Senhor. Não, não é esse tipo de justiça. É viver a justiça de Deus, no entendimento de que Deus é justo com as pessoas e com as coisas. No entendimento de que as pessoas são iguais. Amém, queridos? Nós precisamos ser justos, né? Preste atenção. Você acha legal alguém que não precisa receber, como é que é o nome? Bolsa Família. E ele está inscrito no Bolsa Família, recebendo todo mês aquela quantia? Isso é injusto, irmãos. E quantos na igreja, não sei se tem aqui, se tiver, é hora de mudar e fazer o que é certo. Porque quando você está inscrito nesse programa, você está assinando um atestado de pobreza. Você está fadado a não prosperar, a viver daquela quantia. Eu nunca quis isso. Deus me livre. Deus me livre de assinar um atestado de pobreza. Principalmente quando não precisa. Não que alguém precise. Se precisa, está dentro da justiça. Mas se você não precisa, meu irmão. Dia desse uma irmã me falou: pastor, estou doido para entrar nesse programa. Minha irmã, você não precisa disso. Você está errado em fazer isso. Você está limitando a ação de Deus na sua vida. Isso é para quem está na área de risco, para quem não tem emprego, abaixo da linha da pobreza. Isso não é para baixo do pobre, irmãos. Como é que aí eu vou me aproveitar? Vou ver se dá certo. Quem sabe dá certo, né? É uma bênção que vai entrar. Aí vai lá e faz a inscrição, sem precisar. Se você não precisa, irmãos, é difícil achar gente que se enquadre aqui, sabe por quê? Um dia desse eu vi a conversa de dois, na internet, dois cristãos. Um disse: meu irmão, eu tinha um problema sério de saúde, e Deus me abençoou, fui aposentado pelo INSS, recebo um salário agora, e agora Deus me curou, estou com saúde e recebendo a bênção do salário do INSS. Aí o outro disse: você está errado, agora você tem que ir lá e dizer: não preciso mais. Isso é justiça. É desse tipo de justiça que nós estamos tratando aqui. Você está errado, vá lá e diga que está bom e não precisa de mais. Aí ele diz: você é muito radical, né? Crente radical. E olha, você tem um pastor que nessa área ele é radical, viu? Radical mesmo, porque o diabo se aproveita desses pequenos detalhes para argumentar diante de Deus a tua prosperidade. A dizer assim: ele não é digno. Por quê? Porque ele está fazendo coisa errada. Se ele teve coragem de ir diante de Deus e dizer assim, e quando Deus perguntou sobre Jó, se ele teve coragem de dizer: mas Jó, porque tu abençoaste. Imagina o cara que faz uma coisa errada. Ele já tem legalidade para agir em cima, irmãos. Se você quer prosperar, e por isso muitos não prosperam, se você quer prosperar à luz da palavra de Deus, você vai ter que tomar decisões radicais na sua vida. Senão você vai viver qualquer coisa, menos a prosperidade divina. Eu vou perder a minha salvação. Não estou falando de salvação, eu estou falando de prosperidade. Salvação, todos serão salvos, que todos são salvos. Aceitou Jesus como Salvador? Dificilmente perde a salvação. Mas eu estou falando de uma vida abundante, eu estou falando de prosperidade, estou falando de um nível de vida acima da média, que é o que Deus tem para você e para mim. Eu estou falando para quem, para a gente encerrar já, tá, irmãos? Eu estou falando para quem, no nível que Jó estava falando aqui, quando ele disse: olha, se o ouvirem,
e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Amém? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Você foi abençoado com essa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Então preste atenção, para fechar mesmo agora é o seguinte, vamos ter ceia, tá, irmãos? Olha, quando Jó escreveu isso aqui, no versículo 36, ele perdeu tudo que tinha. Sabe quem era Jó? O homem mais rico do Oriente. O homem mais rico do Oriente. No capítulo 42, Deus restaura tudo que Jó tinha perdido, mas Ele restaura em dobro. Jó é o homem mais rico do Oriente, 2 vezes. Amém, amados? E olha como ele diz essa palavra: se vocês o ouvirem, e se vocês o seguirem, o servirem, vocês acabarão seus dias em prosperidade, e os seus anos em delícias. Então presta atenção aqui, você salvo em Jesus. Se você não aplicar princípios da palavra de Deus, você vai viver capengando em algumas áreas da sua vida. Você pode ser salvo, vai ser salvo. Tem uns que vão ser salvos como que pelo fogo, nas últimas. Mas o que Jó está falando aqui, irmãos, é quando nós ouvimos a Ele, quando nós servimos a Ele, obedecemos os princípios dEle, da palavra dEle, nós prosperamos. Quando a velhice chega, nós estamos próximos, nossos dias estão se acabando, mas nós estamos vivendo as delícias de Deus. Amém? Amém, amados? Aí você prefere viver as delícias de Deus, a prosperidade de Deus no final dos teus dias, ou você prefere receber esse saláriozinho aí que o governo está dando? Ou você prefere, como é que é o nome disso? Bolsa Família. Então medite na sua vida e no que você tem recebido de Deus. O que Deus quer fazer na sua vida é muito maior, é muito mais forte. Amém, queridos? Eu quero que você feche seus olhos e que você não fique com raiva de mim, porque eu vou continuar pregando desse jeito. Aleluia.